por favor, ler juntamente com vocês. Eu queria que botasse, por favor, aqui o tema da minha mensagem. Lute pela sua promessa. Cadê? Aí. 1 Reis 3, do versículo 16 ao versículo 28. Diz assim a palavra de Deus. Essa noite essa mulher se deitou sobre o... enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, diga de manhã. Diga de manhã. Ótimo, parabéns. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse, não, o que está vivo é meu, o morto que é seu. Mas a primeira insistia, não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse, essa afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela disse, não, seu filho que está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou, tragam-me uma espada. Diga espada. Obrigada. Trouxeram-lhe, ele ordenou, cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida por compaixão materna, clamou, por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse, não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito, não matem a criança, deem na primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Senhor, eu quebro todo o plano do maligno aqui em nosso meio. Senhor, que essa palavra venha ser como uma semente, que venha germinar e dar muitos e muitos frutos, para a honra do teu nome. Se você comigo, diga amém bem alto. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, aqui conta uma história. Na verdade, essa mensagem é a mensagem que eu estou levando por todo o Brasil. A mensagem que o Senhor me deu. Eu disse que foi uma das maiores mensagens que o Senhor colocou no meu coração, para mim, né? Talvez você tenha ouvido outras mensagens melhores minhas, mas para mim foi a maior mensagem que o Senhor colocou. E é exatamente essa mensagem que eu tenho rodado o Brasil e pregado nas igrejas. Eu chego nos lugares, meu marido fala, amor, aquela palavra, pode pregar, é a favorita do meu esposo também. E aqui, gente, conta uma história de duas prostitutas. Essas duas mulheres entram diante do rei e falam, a primeira mulher fala, a verdadeira, né? A verdadeira fala, rei, é o seguinte, eu tive um filho, 3 dias depois, essa aqui que mora comigo teve outro. De repente, uma noite, nós estávamos dormindo, as duas, essa aqui dormiu de tal forma que matou o seu filho, se debruçou em cima dele e matou o filho dela. Ela, não contente, pegou o filho dela morto, colocou do meu lado, pegou o meu vivo e levou para ela. Roubou de mim. Porém, Senhor, quando eu acordei de madrugada, eu olhei para o meu filho e percebi que o meu filho estava vivo. Mas, pela manhã, eu olhei e disse, não é o meu filho, o meu é que está vivo. E aí a outra, não, o vivo que é meu, o morto que é seu. E aí o rei, agoniado com aquela loucura, aquele bafafá, o rei falou bem assim, é o seguinte, tragam uma espada. Pode cortar a criança ao meio, não vai ser nem de um nem de outro. Vai pegar o filho morto, metade para uma, metade para outra. E aí a mãe, número 1, a verdadeira, movida por compaixão materna, falou, rei, pode dar o filho vivo para ela. Ou seja, ela estava dizendo, eu prefiro ele vivo do que morto nas minhas mãos. Pode dar. E aí, a outra lá, a falsa, né, falou, não, nem meu, nem seu. Vai cortar no meio, sim. E aí o rei Salomão falou, não mate a criança, a primeira mãe, porque ela é a mãe da criança. A Bíblia fala que todo Israel viu quanto Salomão era sábio. Porém, esse rei Salomão, quem foi Salomão? Por que Salomão era tão sábio? Salomão um dia surpreendeu a Deus, chamou a atenção de Deus de tal forma que surpreendeu o próprio Deus. O normal naquela época era a pessoa dar um sacrifício ao Senhor, um carneiro. As pessoas mais pobres, que tinham baixa renda, dava uma pomba, mas era um sacrifício. Salomão, no dia do sacrifício, ele rompe todas as barreiras, rompe todos os limites e oferece 1000 holocaustos ao Senhor. Aqui nesse mesmo capítulo, não estou lendo outro capítulo, no mesmo capítulo, versículos antes, se você for ler em 1 Reis 3, Salomão oferece 1000 holocaustos ao Senhor. E chamou a atenção de quem? Do papai. Chamou a atenção do pai.
Deus ficou tão surpreso com Salomão, que Deus vira para Salomão e fala: meu filho, pede-me o que você quiser. E mais uma vez, Salomão surpreende a Deus. Salomão não pede fama, não pede riqueza. Ele fala: Senhor, é o que eu quero, me dá sabedoria para guiar o teu povo. Foi esse o pedido. E Deus ficou tão surpreso e falou: Salomão, tu não me pediu riqueza, tu não me pediu fama, eu vou lhe dar sem sabedoria. Não haverá homem mais sábio que você. Porém, mais do que sabedoria, eu vou lhe dar riquezas e fama. Algo aqui moveu o coração de Deus. O sacrifício de Salomão, o sacrifício que rompeu o limite de Salomão, moveu o coração de Deus. Vou falar algo para vocês. Deus ama a todos. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos que preferem a Ele. Deus não tem filhos que Ele ama mais ou menos, mas existem filhos que amam mais a Deus do que qualquer outro. Não peça grandes coisas ao Senhor se você é incapaz de dar grandes coisas a Ele. Não peça grandes coisas ao Senhor se você tem oferecido pouco. Deus já amava Salomão, mas Deus chama a atenção de Salomão de forma diferente, porque Salomão decidiu ter comportamento diferente. E aí, Deus oferece a Salomão muito mais daquilo que ele pediu, porque ele ofereceu. Salomão ofereceu muito mais daquilo que é pedido. E aqui Salomão chama a atenção de Deus. Então, primeira coisa, não peça grandes coisas a Deus se você tem dado pequenos sacrifícios ao Senhor. Não peça grandes coisas a Deus se você tem oferecido pouco diante do Senhor. Mas, como vocês sabem, Salomão pediu sabedoria versículos antes desse bafafá aqui. Porém, Salomão pede: Senhor, me dá sabedoria. E Deus enviou no mesmo capítulo um grande problema. Salomão pede sabedoria, Deus envia um problema. Cuidado com o que tu pede a Deus. Senhor, me dá dinheiro. Senhor, me faz prosperar. Ah, Deus, me dá dinheiro, me dá dinheiro. E Deus, já lhe deu o seu trabalho, vá trabalhar. Já lhe tem saúde, vá trabalhar. É como se a gente pedisse bolo. Senhor, me dá um bolo, me dá um bolo, me dá um bolo. Aí Deus fala assim: ok, tá aqui a farinha de trigo, o ovo e o leite. Se vira, campeão. Cuidado com aquilo que você pede a Deus. Eu fui pedir paciência a Deus, Deus me mandou meu marido. Minha mãe pediu 3 vezes paciência a Deus, Deus mandou meu pai, porque ali tem que ter paciência. Gente, meu marido passou, oh meu Deus, 15 dias nos Estados Unidos com meu pai. Ele aqui me liga e fala: amor, descobri que sua mãe não é Maria, mas é cheia de graça. Porque o homem complica. Amor, ele não abre um sachê sem pedir ajuda. Felipe, abre aqui esse sachê para mim. Felipe. Diz que o povo lá estava mangando já do meu pai lá nos Estados Unidos. Diz que o povo estava imitando meu pai. Felipe. Diz que o povo estava brincando já. Ei, Felipe. Eita, manhã. Você pediu. Cuidado com o que você pede a Deus, né? Aí. Glória a Deus. Então, voltando ao assunto. Cuidado com aquilo que você pede ao Senhor. Né? Meu Deus, o que será que a pastora Ana pediu a Deus para ela? Meu Deus, pastora Ana. Eu fico imaginando o que você pediu a Deus, pastora Ana. Ele é sua bênção, mas está todo vestido de problema. Meu pastor, tenho amado caminhar contigo. É angústia, tribulação e perseguição. É brincadeira, amo meu pastor. Mas eu tenho pena de Aninha. É brincadeira, mas é verdade. Gente! Sua mulher pediu 3 vezes paciência, ele deu. Você é muito usado por Deus na vida de minha mãe, meu pai. Parabéns. Meu marido voltou mais calmo, mais forjado no Senhor. Meu marido está com mais paciência comigo. Olha como meu pai forjou. Gente, brincadeiras à parte. Senhor, eu quero ser um empresário, eu quero ser uma empresária. Como é que você pede para Deus ser um empresário ou empresária se você, como um funcionário ou uma funcionária, é um péssimo funcionário? Como é que você pede grandes coisas? Senhor, me coloca sobre o muito. Se sobre o pouco você não é nem fiel. Se você resiste ao seu patrão, resiste à sua liderança. Senhor, eu quero ser pastor, ok.
Se você não sabe ser um bom liderado, como é que você quer liderar? Deus não vai lhe colocar sobre o muito. Enquanto você não aprender a estar de acordo, aquilo que você pede está de acordo com aquilo que você faz. E aqui Salomão, Senhor, me dá sabedoria, e Deus entrega um grande problema. Eu gosto da oração de Jabez. Jabez faz a mesma oração que o meu pai um dia fez, o pobre. Alarga as minhas fronteiras. Nós estávamos quietinhos ali no outro templo. Tranquilos. Meu pai, eu quero arranjar problema. Meu pai um belo dia acordou, eu quero arranjar muitos problemas na minha vida, vamos mudar de tempo. Senhor, alarga as minhas fronteiras. Meu pai achava que tem uma igreja grande, seria, muitos membros, seria top, seria muito fácil, sem problema nenhum. Aí meu pai veio para cá e os problemas aumentaram. Porém, sim, os problemas aumentaram, mas são mais famílias restauradas, mais crianças restauradas, mais crianças mudando aqui a mentalidade. São famílias reavivadas, pessoas reavivadas. Então assim, o problema aumentou, mas as bênçãos aumentaram infinitamente mais. Porque esse é o nosso Deus. Salomão pede sabedoria, Deus envia um problema. Ei, não reclama quando a dificuldade bater na sua porta. Porque a dificuldade é uma grande oportunidade de crescimento para mim e para você. Foi através desse problema que a Bíblia fala que todo Israel viu o quanto Salomão era cheio de Deus. É através da solução dos seus problemas que todos que estão ao seu redor vão ver o quanto o seu Deus é poderoso, glorioso e majestoso. Então, quando o problema, a dificuldade, bater na sua porta, agradeça. Deus, Ele é especialista em colocar a oportunidade em embalagens de problema. Deus é especialista em investir oportunidades e novos níveis em vestimentas, chamado com o nome problema. Porque é através daquele problema que Deus vai testar o seu coração. Que Deus vai testar se realmente você está apto para aquilo que você pediu. É através do problema e do processo. Então, gente, cuidado. Quem era Davi antes de Golias? Ninguém. Apenas um pastor de ovelhas que ninguém sabia quem era. Golias não foi apenas um gigante na vida de Davi. Golias foi um marco. Golias foi uma grande oportunidade para a vida de Davi. Davi é um antes de Golias e outro depois de Golias. Golias simboliza uma nova estação para a vida de Davi. Em nenhum momento você vê Davi murmurando e reclamando por causa dos gigantes. Ele o tempo todo enfrenta, porque ele entende que o mesmo Deus que coloca o gigante na sua frente é o mesmo Deus que te capacita, te fortalece a vencer cada um deles. E foi através daquele problema. Deus envia Golias, gente, para tirar Davi do anonimato. Golias tirou Davi do anonimato. E todo mundo conheceu o Deus de Davi, o Senhor dos Exércitos, através de Davi vencendo quem? O problema, o gigante. Como eu falei, assim como Salomão, todo o reino viu quanto Salomão era sábio, através daquela solução daquele problema. Assim também eu profetizo que todos que estão ao teu redor vão conhecer a grandiosidade do seu Deus, porque irão ver que o seu Deus, Ele é poderoso para estar contigo e resolver cada problema teu. Amém? Então, quando a dificuldade bater a porta, não reclama, manda a oportunidade abrir. Eu gosto de uma frase de um pastor que eu não lembro quem foi, eu simplesmente copiei a frase. Ele fala assim: pessoas fracas perdem oportunidades. Vou repetir. Pessoas fracas perdem oportunidades. Pessoas medianas aproveitam oportunidades. E pessoas extraordinárias criam oportunidades. Davi criou a oportunidade dele. Davi não era soldado. Ele apenas criou: estou aqui, vou me fazer de soldado. Ninguém vai, quem vai sou eu. Ele aproveitou a oportunidade, ele não fugiu de problema, ele enfrentou o problema. Enquanto estava todo mundo fugindo e se acovardando diante de Golias, Davi foi lá e enfrentou. Enfrente os teus problemas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Então, aqui, Salomão, ele pede mais uma vez sabedoria. Deus envia um problema. Só que através desse problema, dessas duas mulheres, eu aprendo várias coisas.
A primeira coisa é que viver o nosso propósito vai nos tornar selecionadores de pessoas. Viver nosso propósito nos ajuda a selecionar pessoas. Veja bem, aquela mulher estava com um filho, estava morando na casa de uma pessoa que ela achava que era gente boa. Porque se ela morava junto, no mínimo, elas eram amigas. Se elas moravam juntos, no mínimo, elas tinham intimidade. Se elas moravam juntas, no mínimo, elas confiavam uma na outra. Mas aquela mulher começou a se revelar, de acordo com o tempo. Aquela mulher número 1, a verdadeira, estava morando com alguém que, além de paralisar a sua promessa, matar o seu sonho, estava tentando matar o sonho dela, roubar o sonho dela. Quantas pessoas não caminham com gente que, além de estar paralisadas, tentam roubar os seus sonhos? A mulher mata o filho, não conformada, vai tentar matar o filho da outra. É isso que dá andar com gente paralisada. É isso que dá andar com gente frustrada. A pessoa, além de estar frustrada, vai tentar a todo custo lhe frustrar. A pessoa, além de matar os seus próprios sonhos, as suas próprias promessas, vai tentar paralisar você. Ela não se conformou em ver a promessa da outra viva. Ela queria roubar. Vou falar algo para vocês. Eu tenho aprendido algo. Chorar com os que choram é fácil. Difícil é sorrir com quem está dando gargalhada. Difícil é aplaudir o irmão que está dando certo. Difícil é celebrar o irmão que está prosperando. José foi vendido pelos seus próprios irmãos, porque ele era um sonhador. Eles não suportaram ver José crescendo, ganhando capa, túnica. Davi foi desprezado pelo seu irmão mais velho, Eliabe, porque ele era um conquistador. O próprio Jesus foi impedido de realizar milagres na sua terra natal, porque as pessoas desonraram ele, não honraram. Você não tem como atrair a unção ao qual você não honra, ao qual você não celebra. Quando você não celebra o seu irmão, deixa a inveja entrar no seu coração, você está impedindo o fluxo do milagre de Jesus. Você está impedindo o fluxo da graça de Deus. Não era que Jesus não queria operar milagres, ele queria, mas ele foi impedido porque a desonra impede. A desonra quebra o fluxo. Muita gente está paralisada do seu propósito porque é incapaz de celebrar o avanço de quem está do seu lado. Invejosos. Sou incapaz de aplaudir, parabéns. Eu não me comparo com você, eu me inspiro em você. Vamos lá, que está dando certo. Pastor Júlio César falou aqui domingo que para Eliseu se tornar 2 vezes maior que Elias, ele precisou contemplar Elias subir. Precisou ver Elias subir. Então, você tem celebrado o seu irmão? Aqueles que são seus amigos, que estão ao seu lado? Ou você tem, além de matar os seus sonhos, tentando matar o sonho deles? Desprezando, roubando aquilo que é deles. Cuidado. A primeira coisa que essa mulher me ensina é que a gente precisa selecionar quem entra na nossa intimidade. Ah, Natália, tem nada a ver esse negócio de selecionar pessoas. Ah, Natália, eu acho que esse negócio de selecionar pessoas não é de Deus. Vamos parar de achismo e ir para aquilo que tem certeza que é a verdade da palavra de Deus? 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Amós 3:3. Andarão 2 juntos se não há entre eles acordo? Provérbios 13, versículo 20. Quem anda com sábio acabará mais sábio, mas quem anda com tolo acabará em ruína. Estou falando que eu acho não. Estou citando a Bíblia. Aquela mulher estava andando com uma pessoa que estava totalmente morta no seu propósito. E além de matar o seu sonho, estava tentando roubar o dela. E ela dormindo, não percebendo as coisas. Ei, Jesus amou a todos, mas andou com poucos.
Para a multidão, Jesus entregava sinais e maravilhas. Para os discípulos, entregava a mesa. E existiu 3 ocasiões que ele só chamou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para o Monte da Transfiguração, para ressuscitar a filha de Jairo e para o jardim de Getsêmani. Só selecionou 3. Jesus. Jesus não levava a multidão para a mesa. E só um se deitava sobre o peito de Jesus, que era João. Quem anda ouvindo seu coração? A quem você tem compartilhado o seu coração? A quem você tem dado permissão de ouvir o seu coração? Amar as pessoas é servi-las, não levar para casa. Sara colocou Agar dentro de casa e se arrependeu. Deus, o próprio Deus, vamos para a Bíblia. Fala para Abraão, Abraão, sai da sua parentela e não somente do território. Deixa pessoas para trás da sua terra e da sua parentela. Abraão, sai da sua terra, geografia e não somente da sua geografia. Deixa também pessoas para trás. Sai da sua terra e da parentela. Sabe por quê? Tem gente que não vai entender o seu propósito, que vai paralisar você. Imagino eu que a família de Abraão não tinha mentalidade para lidar com aquilo que Abraão receberia da parte de Deus. E Deus falou, antes de te mostrar para onde eu estou te levando, eu te mostrarei quem você deve deixar e o que você deve deixar. Sabe por que Deus não lhe mostrou ainda o seu próximo nível? Porque você não abandonou lugares que era para abandonar e pessoas. Estou dando um erro aqui, é? Poxa, eu estava gostando tanto. Eu estava onde, gente? Lugares, geografia. Tira aqui, por favor, então, para mim. Obrigada, papai. Amém. Lugares e pessoas. Tem uma amiga, um colega que eu gosto muito mesmo dela. Amo, de verdade. Mas eu tenho um limite com ela. Ela entende isso. Certo dia ela me ligou e falou, Nath, vai ter meu aniversário. E tu já sabe, né? Eu não vou te chamar, porque você já conhece como são minhas festas. Vai ter gente descendo até embaixo, vai ter muita bebida. Eu falei assim, minha irmã, glória a Deus que você entende quem eu sou. Isso está deixando claro que eu estou deixando claro quem eu sou para você. Glória a Deus. Eu faço agradecer a você. Fique em paz. Ei, tem lugares que não cabe o seu propósito. Se as pessoas acham normal chamar você para a mesinha de fofoca, você entende por que você não está em um próximo nível. Ela não me chamou porque ela sabia que lá iria ter imoralidade. Ela respeitou quem eu sou. Sabe qual é o nosso problema? É que nós somos amigos de quem a gente deveria ser apenas colega. Digo mesmo, tô mais leve. Então, amar as pessoas é servi-las. Cuidado, mesa é lugar de comunhão, intimidade. Claro que nós iremos ser, sim, inspiração para quem está longe do seu propósito com Deus. Porém, tudo tem limite. E outra, só seja inspiração para outro, só queira ser inspiração para outro quando você estiver maduro em Deus. Porque senão quem vai te puxar são eles. Cuidado com o seu estágio. Entenda seu estágio. Entenda a sua estação. Então a primeira coisa que essa mulher me ensina é aprender a selecionar pessoas. Agora, o que mais me deixa assustada, Júlia, sabe o que é? É que essa mulher... Pelo amor de Deus, minha gente, me ajudem, ó. Essa mulher, a outra, mata o filho. A outra, toma o filho dela. A outra, troca de filho. E a mulher continua dormindo. Que sono era esse, meu Deus? Tem muita gente dormindo, enquanto Satanás está enviando pessoas para a sua casa para roubar aquilo que Deus te deu.
Tem muito pai e mãe dormindo enquanto seu filho está tendo amizadezinhas com pessoas, com amiguinhos, com coleguinhas, que você não sabe de onde veio, para onde vai e quem é. Enquanto você dorme, você não consegue perceber que seu filho está sendo mais discipulado por um amiguinho do que por você. Nunca tive essa liberdade. Minha mãe, meu pai, tá indo para onde, com quem? Deixa eu ver quem é, cadê a mãe, cadê o pai? Passa o telefone do pai e da mãe de fulano, que eu vou ligar. Se não tiver em casa, você não vai. Alô, fulana, vai estar em casa. Minha filha está indo para aí. Vai estar em casa já tarde? Até que horas? Ok, vou deixar ela aí tal hora e busco tal hora. Minha mãe tinha conhecimento de com quem eu estava, aonde eu estava e os pais dos meus colegas. Agora, depois você não reclame. Quando seu filho estiver no mundo, sendo que você não aprendeu a discipulá-lo. Tem muito esposo também dormindo. Enquanto sua mulher está tendo lá amizade. Ai. Amizadezinha com o homem. É porque ele é meu amigo. Sabe por que ela tem amigo? Porque tu não para escutar ela, boca aberta. Não justificando o erro dela. Mas porque tu está dormindo. Não para escutar, para ouvir o coração dela. Perguntar como é que o dia está. Se tu não pergunta, Satanás manda quem pergunta. E eu tenho muita esposa dormindo do mesmo jeito. Enquanto o marido está, é minha amiga do trabalho. Ela é tão trabalhadora. É um amor de pessoa. Como diz meu pai, né? Aprendi com ele essas coisas. É um amor, se você conhecesse. Meu Deus. Privacidade em céu. Lá em casa eu nunca tive, nem meus pais entre eles dois. Negócio de amizade. Nunca tive essa liberdade não, minha gente. Como vocês são bonzinhos, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Eu nunca tive essa liberdade com os meus pais. Eu não podia conversar no telefone em paz. Estava aqui conversando, minha mãe deitava. Deixa eu ver com quem está falando. E eu... Deixa eu ver o telefone, bota no viva voz, não ver quem é. Minha mãe de baixo não tinha, estava lá deitada conversando. Minha mãe nunca entendeu minha privacidade. Nunca entendeu, mãe, nunca me deu privacidade. Não podia trancar a porta. Oh, meu Deus. Trancou a porta por quê? Pode abrir essa porta. Ficar com a amiguinha dentro do quarto com porta fechada? Nunca. Porta trancada? Nunca. Pode abrir a portinha. Tá fazendo o quê? Conversando com quem no telefone. Deixa eu ver, deixa a mamãe ver. Deita do meu lado e fica. Fulana. Meu Deus. Mas sabe por que está perdendo sua família? Porque tu dorme igual essa mulher. Quando eu me desviei, que eu não fui muito longe, graças ao Senhor, meus pais todos os dias acordavam para lutar por aquilo que era deles. Era eu. 5 horas da manhã, eu reivindico as promessas da minha filha. Eu reivindico os propósitos da minha filha. Eu não aceito que Satanás tome as promessas da minha filha. Eu estou aqui primeiro pela graça de Jesus. Segundo, pela luta dos meus pais. Para de dormir. Cuidado com quem você anda. Então, aqui eu aprendi também com essa mulher que o seu sono, presta atenção, o seu sono não pode ser maior do que o seu sonho. Tá cansado, descansa um pouco, mas não dorme a esse nível. Seu sono não pode ser maior do que o seu sonho. Lute por aquilo que é seu. Fica de olho. Só deu tempo roubar, porque o sono estava tão profundo que ela nem percebeu que aquela mulher estava roubando as promessas dela. Amém, igreja? Como vocês estão me entendendo? Glória a Deus, eu estou bem, viu? Estou feliz. Outra coisa que eu aprendi. Não acredite na voz da escuridão. Preste atenção. Ela fala para o rei: rei, eu acordei de madrugada, ou seja, de noite. Olhei para o meu filho e vi que ele estava morto. Mas ela fala o seguinte: porém, pela manhã, diga pela manhã. Ou seja, quando o sol raiou, quando a luz entrou, eu vi que não era o meu filho que estava morto, que o meu filho estava vivo.
Sabe o que é essa luz? A luz da palavra de Deus. O salmista, lá no capítulo 119 e 105, bota aí, Isaquias. 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Essa noite a luz da palavra de Deus está entrando em teu coração, e você está vendo que aquilo que é seu está vivo, as suas promessas estão vivas, o seu propósito está vivo, aquilo que Deus te deu está mais vivo do que nunca. Pode aplaudir o Senhor. O salmista fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela porque amanhã o raiar do sol, a luz, a lâmpada pertence a Deus. Quando a luz da palavra de Deus entra, as trevas têm que ir embora, a mentira tem que ir embora, e você passa a enxergar que aquilo que Deus te deu está mais vivo do que nunca. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Aquilo que ilumina os nossos passos, aquilo que guia os nossos passos é a palavra de Deus, é a luz da palavra de Deus. Quando a luz entra, o choro vai embora, a tristeza vai embora, a mentira vai embora, as trevas vão embora, e você vai passar a ver que aquilo que Deus te deu está vivo. Aquela mulher, gente, ela errou. Ela errou, mas ela me mostra também que Deus não desiste dos seus, apesar dos seus erros. Ela errou, ela dormiu. Ela, de certa forma, desprezou aquilo que Deus deu, porque ela largou de mão. Mas quando ela acorda numa convicção tão grande de lutar por aquilo que era dela, mesmo ela tendo errado, que ela se levanta. A Bíblia fala que ela fala assim: Senhor, não tem ninguém na casa, não tenho testemunhas, só é eu e eu. Mas é como se ela dissesse: apesar de eu não ter testemunha, eu sei quem pode resolver o meu problema. Aqui o rei Salomão figura o próprio Deus. Apesar de ninguém ter visto, Deus viu, Deus ouviu, e Ele é o teu justo juiz. É Ele quem resolve os teus problemas. Não sabe o que fazer? Fale com o rei, corra para o rei, porque Deus, Ele é justo juiz, e na hora certa vai honrar você. Corra para o rei. Fale com o rei. Ela foi inconformada. Ela não se conformou com a situação. Ela na hora acordou e correu para tentar resolver o seu problema, para tentar voltar pelo menos atrás. Mas ela foi resolver o problema dela. Então não abra mão daquilo que Deus te deu. Tu tem uma palavra. Tu tem uma palavra de Deus. Tu tem promessas. Tu pode ter errado. Tu pode ter dado para trás, mas Deus é um Deus de coisas novas. Você vai ver que morreu, mas não foi o seu filho. O que morreu foi a sua preguiça. O que morreu foi a sua falta de propósito. O que morreu foi a sua rebelião. O que morreu foi o seu pecado. O que morreu foi o adultério na sua família. Morreu, ela fala, morreu, mas não é meu. O que morreu foi aquilo que Satanás tentou tocar, mas o que está vivo são as promessas de Deus que Ele tem para a sua vida. Morreu, mas não é meu, foi o que ela exclamou. O que morreu não foram as suas promessas. O que morreu foi as mãozinhas de Satanás sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Tem coisa nova de Deus vindo aí. Tem coisa nova de Deus vindo aí. Não desista daquilo que Deus te deu. Então aqui, ela corre para o rei. Ela está em um choro, em uma agonia. E aí é a palavra dela contra a outra. E aí ela fala, não, meu senhor, o filho vivo é meu. E tal, e a outra lá falsa, não, o morto que é seu, o vivo que é meu. Aí Salomão fica bem doidinho. Não vai ser nem de uma nem de outra. Tragam a espada. Gente, na hora que a espada entra em cena, óbvio, é a primeira vez que a espada entra em cena e resolve um problema sem ferir ninguém. Sabe qual espada aqui está figurando? A espada da palavra de Deus. Hebreus 4:12 fala o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas, e julga os desejos e pensamentos do coração delas.
Quando a espada entrou, quando a espada da verdade entrou, a mentira foi embora, as trevas foi embora, Satanás foi embora, Satanás teve que sair correndo e Deus resolveu, e a espada resolveu o problema daquela mulher. O seu problema só terá vida enquanto você não trouxer a espada da palavra de Deus para dentro da sua casa. A sua família só continuará morta enquanto você não trouxer a espada de Deus para dentro da sua casa. Seus filhos só estarão longe da presença de Deus enquanto você não valorizar a palavra de Deus. Essa noite, Deus está falando, tragam a espada. Tragam a espada para a sua família. Tragam a espada para a sua empresa. Traga a espada para a sua faculdade, para a sua profissão. Seja guiado pela palavra de Deus. Tragam a espada. Nosso problema é que a gente quer viver a vida da nossa própria maneira, sem nos envolver com a presença de Deus. E queremos, na hora que der problema, a gente corre para Ele, quer que Ele resolva, como se Ele nos devesse alguma coisa. Se você nunca tem envolvimento com a espada de Deus, é por isso que tu perde tuas lutas, porque tu está indo para a luta desarmado. Ou porque você está lutando as guerras com as armas erradas. As armas da murmuração, as armas dos questionamentos, as armas da gritaria, as armas da rebelião. Enquanto você não usar a arma correta, esse problema não será resolvido. Tragam a espada. Eu sou fruto disso, gente. Os meus pais sempre tiveram a vida espiritual deles muito visíveis para mim e para os meus irmãos. Hoje eu sou uma boa leitora, graças aos meus pais. Minha mãe até conta que quando o Nelson, meu irmão, ele era bem pequenininho, ela um dia estava orando, de joelhos na sala de oração. Nelson entra pequenininho e começa a fazer dela um cavalinho. Ela de joelhos, continuou de joelhos. E ficava botando a cabecinha assim dentro dela, e ficava olhando para ela, ficava brincando com ela. De repente minha mãe escuta, na verdade, de repente minha mãe não escuta nada. Um silêncio. Quando ela olha para o lado, estava Nelsinho, exatamente como ela estava, de joelhos, orando. Aleluia. Meu pai sempre orou na sala, buscou a Deus na sala de casa, para que a gente visse, para que a gente aprendesse não com aquilo que ele fala no púlpito, mas com aquilo que ele vive. E hoje, depois de grande, que eu entendi, porque que ele sempre buscava a Deus na sala, era para nos ensinar com a vivência dele. Então, não reclame se os seus filhos estão fora ou estão rebeldes, se você não faz sua parte. E vocês, filhos, façam a parte de vocês. Vocês não são indesculpáveis diante de Deus. Não é porque os seus pais não fazem a parte deles que vocês são indesculpáveis diante de Deus. Vocês já conhecem a palavra. E é a partir disso que Deus julga cada um. A partir do conhecimento. Nós devemos fazer a nossa parte. Mas eu queria trazer uma palavra para os pais de verdade. Seja um reflexo de Jesus na sua casa. Hoje os meus pais têm 3 filhos. 3. Os 3 aqui hoje na igreja, servindo na casa do Senhor e alegres em servir a Deus. Meu pai brinca aqui que tem gente que fala, é fácil para o Senhor ministrar a família. Ó sua família. Mas não foi fácil não criar a gente não, viu? Ainda mais essa aqui que vos fala. Amém. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém, igreja? Foi fácil não. Meu pai dizia, meus pais eram fora da curva, como diz assim, meus pais, eles eram os diferentões. As pessoas olhavam para os meus pais e falavam, seus pais são muito, como é a palavra que eu uso? Não é radicais não, que eu uso. Não, eu uso outra palavra, que eu até combino com a aliança. Seus pais são muito alienados. O que é que tem, Fabinha e Sandra? Deixa a Natália aí. A minha só vai da igreja para casa, da casa para a igreja. Às vezes sai de vez em quando com as amigas. Deixa a Natália. Meus pais nunca foram alienados. Meus pais sempre foram aliançados com a palavra de Deus. Pouco importava o que as pessoas pensavam. Eles estavam preocupados com aquilo, em cuidar bem daquilo que Deus deu a eles. Que foram os 3 filhos deles. Que hoje, para a glória de Deus, estão aqui servindo na casa do Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Eu pergunto a você, a semana teve 7 dias, cada dia 24 horas. 7 dias, cada dia 24 horas.
Quantas horas você orou essa semana? Deu pelo menos, juntando tudo, deu pelo menos 1h30? Estou sendo bem tranquila. Juntando tudo, 7 dias. 24 horas vezes 7. Deu pelo menos 1h30 de oração? E tu quer que Deus resolva teus problemas? Vixe, como são chiques. Eu digo sempre, antes de bater em vocês, quem apanha sou eu. Um dia desse, Deus bateu em mim. Eu estava 2 dias sem buscar a Deus. Deus foi lá e o Espírito Santo me confrontou. Há uns 3 semanas atrás, eu acho. Nosso problema é que nós estamos numa geração que quer viver o cristianismo da sua própria maneira. Conta-se uma história. É impressionante. Não se fala, parece mais, sobre santidade, sobre busca a Deus. Infelizmente, as igrejas estão cheias de pessoas vazias de Deus. Acha que vir aqui se encher de domingo, tá, basta para Deus. Ó, estou vindo aqui adorar o Senhor, mas já basta para o Senhor, viu? Ó, fiz minha parte. Conta-se uma história que eu gosto muito para essa geração que não entende e não vive santidade, que é renúncia. Santidade é renúncia. Santidade não é você ser perfeito. Deus nunca nos pede perfeição. Aquilo que Deus nos pede é que dia a dia a gente possa buscar aquele que é perfeito e diariamente nos aperfeiçoar nele, em Jesus. Santidade é você ter repulsa pelo pecado. É você não se conformar com aqui e agora. Não é perfeição. Conta-se uma história de uma mãe. Um dia o filho pergunta para a mãe: mãe, eu posso sair com os meus amigos? Aí a mãe fala: meu filho, teus amigos já percebi que não está legal essa amizade. Já percebi que eles xingam, que eles falam imoralidades. Ah, mãe, é só um pouquinho. Meu filho, ah, não, mãe, é só um pouquinho. Só xingam um pouquinho. Só falam imoralidade um pouquinho. Aí a mãe: ok, vá, pode ir. Aí isso era de manhã, né? Isso pela manhã. Aí ela fez o almoço dele. Depois do almoço fez uma sobremesa. Colocou os pratos na mesa e o almoço. Ele comeu o almoço. Depois do almoço a mãe colocou ali a sobremesa dele, que era a sobremesa predileta dele. Ele ficou tão surpreso: mãe, tu fez minha sobremesa predileta. Só que, esqueci de falar um detalhe. Enquanto a mãe estava fazendo a sobremesa predileta do seu filho, ela pegou um pouquinho do cocô do cachorro dele e colocou na sobremesa. E misturou. E aí ela colocou o almoço, ele comeu o almoço, e colocou a sobremesa. Ele: mãe, você fez a minha sobremesa predileta. Muito obrigado, mãe. Vou comer agora. Quando ele estava colocando a colher da sobremesa na boca, a mãe fala: peraí. Antes eu queria lhe dar uma informação. Eu coloquei só um pouquinho do cocô do seu cachorro na sobremesa. Mãe, tá ficando doida? Como assim? Oxente, meu filho. Não foi você que disse que tudo bem um pouquinho de impureza para Deus? Quer dizer, meu filho, ela falou assim para ele: meu filho, você não comeria uma sobremesa com um pouquinho de impureza, mas quer empurrar a sua vida para Deus engolir da forma como tu quer? Mas quer empurrar a sua vida com um pouquinho de pureza para um Deus que é 100% puro e santo? Você não comeria, mas quer empurrar para um Deus que é perfeito comer? Quer empurrar para um Deus que é perfeito aceitar a sua forma de viver? Ah, Natália, é só um pouquinho daquela amizade que não me leva a lugar nenhum. Ah, Natália, é só um pouquinho daquele namoro com um pouquinho de fornicação. Ah, Natália, é só um pouquinho com aquelas amizades sem propósito. Só sai um pouquinho com eles. Ah, Natália, é só um pouquinho de fofoca. Você não engoliria, né? Mas é que Deus engula a sua vida do jeito que tu quer. E a gente quer que Deus resolva os nossos problemas. Corra para o rei, mas seja conveniente com aquilo que você pede. Por onde eu falo sobre santidade ao Senhor. Vejo inúmeras pessoas se convertendo. E glória a Deus por isso. Eu quero. As pessoas devem vir da forma como estão. Eu amo ver
Isso aqui, o último culto que eu preguei foram 40 pessoas se convertendo, foram 30 pessoas se convertendo ao Senhor em um culto. No último domingo que eu preguei foram 40 vidas. Eu amo isso. Mas nós precisamos aprender a nos deleitarmos no Senhor. Eu queria chamar o Ministério do Louvor. Vamos ficar de pé. Essa noite eu queria que você se envolvesse com a espada da palavra de Deus. Para de lutar com as armas erradas. Eu brinco que minha mãe, não entendia minha mãe. Eu chegava às vezes com uma nota de química lá, ó. Oh meu Deus, ô vergonha. Nota de química, nota 1. Minha gente, acho que eu só acertei meu nome, assinei meu nome direito. Devo ter esquecido até o acento do meu nome. A média, viu? Que é juntando tudo. O que é, Bill? Tu que disse que o rio que banha a sua cidade é o Oceano Atlântico. Oceano Atlântico. Oceano. Rio. A pergunta, qual é o rio que banha a sua cidade? Oceano. Rio. Faça tu rio, botasse rio. Rio Atlântico. Tava nervoso? Certo. Gente, 1 em química. Minha mãe nunca... Quando eu falo nunca, é verdade. Eu vou devolver. Tu falou que a energia eólica veio do óleo, viu? Eu estava nervosa. Vocês gostam, né? De ver a miséria alheia. Beleza, fariseus. Como é que pode, né? Um menino tão inteligente ter uma filha dessa. Oh, glória. É a graça de Deus. Minha mãe nunca, ela pegava o boletim e tinha lá. A maioria, gente, de 14 matérias eu passei em uma e era educação física. Que nem professor tinha. Nem existia a matéria. Era só para estar lá, educação física. Minha mãe nunca pegou o boletim e falou assim, burra! Era um pouquinho, era. Eu era um pouquinho não, muito. Você é burro, nem para isso tu presta. Além de estar rebelde, tira essas notas. De ser burra. Não. Minha mãe pegava o boletim. Eu e Fábio, meu filho, nosso filho escapava. Vocês não são isso aqui. Vocês têm o que o mundo não tem, que é a mente de Cristo. Eu pensava, meu Deus, se a mente de Cristo é isso. Vocês são inteligentes. Vocês têm propósitos. E eu, meu Deus, minha mãe só pode ser doida. Mas não é que era doida. Ela estava plantando uma semente profética. Chama teu filho de burro. Satanás está aplaudindo. Isso, planta mais semente. Planta minhas sementes. Não planta a semente de Deus, não. Planta as minhas. Se aproveita do problema do seu filho e planta as minhas sementes. Se aproveita da rebeldia do seu filho e planta mais minhas sementes. Estou adorando. Gente, profetiza. Profetiza. Ah, que dia. Essa conta. Olha o tanto de dinheiro. Agradece. Essa casa, esse carro. Lute com as armas certas, com a arma da palavra de Deus. Lute pelas suas promessas com as armas certas. Não é porque está morto ou que aos seus olhos está morto que você vai perder seu tempo plantando sementes do diabo. Olha para aquilo que está morto e declara: está vivo. Eu creio no Deus que ressuscita sonhos. Eu creio no Deus. Pode estar morto aos meus olhos, mas eu conheço meu Deus e Ele ressuscita. Ele é especialista em ressuscitar aquilo que estava morto. Lute com as armas certas. Olha para o teu marido e para de murmurar. Começa a profetizar. Olha para sua esposa, para de murmurar e começa a profetizar. Olha para sua empresa, para de murmurar e começa a profetizar. Use a espada da palavra de Deus. Para de lutar com as armas erradas. Luta com a arma da palavra de Deus, com a espada. Porque é ela que vai te dar força e capacitação do céu para você vencer cada guerra, cada problema, cada circunstância, cada dificuldade.